Entrevista. Um requerimento solicita a correção ao IBGE sobre a faixa do território de Salitre, que foi identificada erroneamente no censo de 2010 como parte do território do estado de Pernambuco. E sobre esse assunto a gente conversa com o autor do requerimento, o deputado Marco Sobreira, que está aqui nos nossos estúdios, e a gente agradece demais a participação dele. Deputado, muito obrigado pela sua presença e muito bom dia. Bom dia, Kézia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM Assembleia, equipe técnica aqui presente. Nosso cordial bom dia a todos. Deputado, a gente vem falando muito do litígio muito antigo Ceará-Piauí. Agora surge essa informação que o senhor traz, inclusive, fazendo essa solicitação, esse requerimento, solicitando a correção um erro, na verdade, né, entre o Ceará e Pernambuco. Eu queria que o senhor contasse para a gente como é que foi identificado esse erro. Kézia, eu considero esse erro até mais grave que o litígio, porque nesse caso específico do município de Salitre, o Salitre fica fronteira com Pernambuco, lá na ponta do estado do Ceará, e o próprio Pernambuco, os próprios municípios do Pernambuco não reconhecem a área como deles, reconhecem como verdadeiramente do município de Salitre. Mas apesar de Salitre reconhecer a área como de propriedade, o Pernambuco também reconhecer como de salitrense, o IBGE ainda não corrigiu esse erro. No último recenso que teve, houve uma invasão da faixa de Salitre em cerca de 4 quilômetros, numa área onde se pegam 3 serras do município de Salitre e que todo o serviço público é atendido com recurso da Prefeitura de Salitre e do Governo do Estado de Ceará. Nós temos nessa área 3 escolas de ensino fundamental, nós temos ginásio poliesportivo, temos unidade básica de saúde, todos custeados do transporte escolar à escola com recurso da Prefeitura e do Governo do Estado do Ceará, inclusive construídos com recurso do Governo do Estado do Ceará. Todas as propriedades dessa área de 4 quilômetros que foi recenseada de forma errada pelo IBGE foram titularizadas pelo IDACE, aqui do nosso estado, o que confirma, mais uma vez, que é salitrense, que é terra salitrense, que pertence ao povo do Salitre. Porém, o IBGE, até agora, até esse momento, e nós provocamos, inclusive agora, uma audiência pública aqui na casa. Ontem mesmo, nós tivemos uma audiência pública lá no município de Salitre, em que o corregedor do TRE, o vice-presidente do TRE e corregedor, desembargador Raimundo Nonato, esteve presente, porque já estavam cogitando, inclusive, tirar as urnas eletrônicas de lá e colocar de municípios do Pernambuco, o que seria uma afronta ao povo salitrense. E, acima de tudo, a nossa preocupação é porque tem uma questão muito técnica. O FPM que os municípios recebem, Kézia, depende da população do município. E nós estamos tirando aí cerca de 2.000 habitantes de Salitre e colocando para o Pernambuco. Ou seja, o recurso do FPM está indo para o Pernambuco. Sendo que essas pessoas são cuidadas pelo próprio município. A unidade básica de saúde, os transportes escolar, os professores da escola, todos são pagos pelo município de Salitre. E parece um erro bobo, mas é muito grave. Para se ter uma ideia, se essas 3 serras, que pega Serra do Moco, são 3 localidades específicas, essas 3 serras forem reconhecidas como de Salitre, Salitre sai da tabela de 1.0 do FPM e passa para a tabela do 1.2. Sabe o que isso significa mensalmente de FPM? 354 mil mensais. Ou seja, o município do Salitre está perdendo mensal 354 mil reais de FPM, e esse recurso está indo para o Pernambuco, e o mais grave, além de perder, está tendo que custear 100% do serviço. Então, isso é um prejuízo imenso ao município, isso é um prejuízo imenso à gestão, que recolhe menos FPM, que é um recurso pago pelo governo federal, do Fundo de Participação dos Municípios, e tem que assumir simplesmente toda a conta. Ao passo que o Pernambuco fica numa situação muito confortável. Recebe o recurso que pertence ao Salitre e não tem que assumir nada de compromisso com o povo. Não precisa gastar, né? Não precisa gastar com nada de serviço público. Então, isso realmente prejudica muito. Nós estamos chamando e estamos provocando a audiência pública aqui na casa. O TRE já esteve ontem e, segundo as informações que eu recebi, o corregedor e vice-presidente, desembargador Raimundo Nonato, saiu extremamente convencido. Ele foi em loco, foi olhar para sentir das pessoas, conhecer a história, conhecer o serviço público, e confirmou-se o que a gente já afirmava, é terra salitrense. O próprio estado do Pernambuco já reconhece como terra salitrense. E a nossa sensibilidade, que o TRE precisa corrigir isso imediatamente. Nós não podemos prejudicar a população
porque daqui a pouco vai faltar dinheiro e vão ter que tirar serviços públicos. E aí nem Pernambuco atende, nem Salitre está atendo, o que prejudica diretamente a população do município. Deputado, eu queria que o senhor contasse para a gente, porque o senhor também, né, acompanha essa situação bem de perto, o que é que a população diz sobre esse assunto, qual é o sentimento de quem está lá vivenciando esse problema? A população de Salitre está angustiada. Nós pegamos aqui 3 regiões, que é a Serra dos Mocos, Serra dos Nogueiros e Serra dos Filipinos. Nós temos uma população grande, de mais de 2.000 pessoas, que estão angustiadas, porque chegou-se a cogitar, agora recentemente, que o TRE, para se ter uma ideia, tiraria todas as urnas eletrônicas e levaria para outra localidade. Ou seja, as pessoas não sabem ainda onde é que sequer vão votar, o que já deixa uma insegurança jurídica muito grande, o direito de exercer a livre cidadania muito grande do povo salitrense, e, ao mesmo tempo, se tiver um aporte de recurso maior do Fundo de Participação do município, obviamente, mais serviços podem chegar na ponta. Pode-se melhorar a saúde, pode-se reformar a escola, pode-se construir outra unidade básica, pode-se melhorar o transporte coletivo. E quando se deixa de chegar recursos, o município vai brincando ali com números para tentar atender, mas é muito difícil. É muito difícil você atender sem receber o repasse corretamente do governo federal. A população reconhece como legitimamente salitrense. O presidente do TRE esteve lá ontem, saiu convencido disso, porque conversou com pessoas que dizem que a origem histórica é do município de Salitre, verificou em loco que 100% do serviço público pertence ao município do Salitre e que a gente quer que faça esse recenso urgente, que se corrija um erro grave e que a população de Salitre tenha o direito de exercer e bater no peito e dizer, eu sou salitrense, eles querem ser salitrense e são salitrense. E o que a gente pede aqui é uma sensibilidade do TRE que possa fazer essa recorreção o mais rápido possível, que se quer, como eu falei, que o que mais nos angustia é isso. Se nós estivéssemos tratando de um litígio, era discutível. Nós faríamos como faríamos na Ibiapina, está tendo uma discussão jurídica lá que vai demorar alguns anos, mas aqui nem litígio há. Então, só requer bom senso do IBGE de corrigir imediatamente e não prejudicar nenhum cidadão salitrense. Agora, deputado, o senhor já falou da questão de audiência pública, falou inclusive da presença do TRE lá no município de Salitre. Quais são os encaminhamentos que estão sendo tomados para poder solucionar essa questão? O TRE ontem ficou muito sensível, o desembargador Raimundo Nonato esteve lá ontem, ficou muito sensível à problemática, prometeu adotar medidas cabíveis no TRE para que não prejudique a população, para que as urnas permaneçam lá, obviamente é uma decisão colegiada do órgão interno do TRE. A Assembleia Legislativa, ao passo que nós já fizemos uma provocação e devemos nos próximos dias ter uma audiência pública para que a gente chame para cá o IBGE, chame o IPES, chame o IDACE, chame todo mundo envolvido nessa situação e a gente possa ter medidas rápidas. O prefeito já teve em algumas situações no IBGE. O problema que nós estamos vivenciando é que o último censo no Brasil foi em 2010. Em 2010, há mais de uma década. E nós estamos simplesmente parados na linha do tempo. O IBGE precisa adotar algumas posições emergenciais. Mesmo que não haja, nós temos uma previsão de um censo para agora, mesmo que não haja um novo censo agora, pelo menos corrigir erros. É verdade. Amenizar o problema da população. Nós não podemos fazer, eu considero uma perversidade isso com o município de Salitre, tirar dinheiro de um município, colocar em outro e deixar quem tirou o dinheiro pagando a conta. É desproporcional, é desrespeitoso. E simplesmente a gente sabe que o recurso público já não é grande. Os prefeitos já estão com muita dificuldade financeira de conseguir atender a população. Imagine atender sem receber o recurso corretamente. Então, deixa a prefeitura numa situação difícil, deixa a população numa situação difícil, e daqui a pouco, se a gente não adotar uma medida agora, não corrigir urgentemente, daqui a pouco vai faltar o básico. Vai faltar merenda na escola, vai faltar remédio no posto de saúde. Então, a gente precisa corrigir para se fazer justiça, para que Salitre possa receber o que todos os municípios do Brasil recebem proporcionalmente, de acordo com a sua população. E como o senhor disse, não é um litígio, é uma questão realmente de bom senso, né? Deveria ser mais fácil, inclusive, de ser resolvido, né, deputado? Mas aí precisa que o senhor faça esse requerimento, lute pelo município para poder ter esse reconhecimento. Eu sou muito crítico quanto a isso, Kessia, porque esse censo do IBGE, para se ter uma ideia, eles fazem por georreferenciamento de Brasília.
sem vir visitar os municípios. Entendo que o Brasil é grande, mas nós temos mais de uma década do último censo. Então, simplesmente lá de Brasília, passa-se uma linha no mapa, pelo georreferenciamento, eu acho que é daqui, eu acho que é dali, e depois que passa essa linha, parece um ato bem pequeno, mas um ato pequeno como esse gera um prejuízo imenso. E o que nós estamos buscando é que, pelo menos esses prejuízos, que o IBGE, tanto aqui do estado do Ceará, quanto o IBGE nacional, venham à região, conheçam as origens, conheçam os serviços públicos, conheçam a população e façam o que é de direito do povo salitrense, que corrija esse censo, que a população salitrense possa, sim, vivenciar o direito de ser salitrense. Então, é uma senso, a gente pede sensibilidade novamente ao IBGE para que ele possa imediatamente corrigir essa problemática. Deputada, a gente agradece muito pela sua participação. Foi muito importante a gente conhecer mais esses detalhes, porque quando essa informação surgiu, a gente ficou sem entender o que é que estava acontecendo ali, né? Então, muito obrigada pelo esclarecimento e a gente vai continuar acompanhando esse trabalho, inclusive quando tiver já audiências marcadas, enfim, tudo isso a gente faz questão de estar noticiando aqui no nosso programa com a sua participação, deputado. Então, já vou deixar o convite aqui feito. Obrigado, será uma honra. Obrigado pelo espaço mais uma vez. Parabéns, Kézia. Parabéns a toda a equipe pelo trabalho. Um bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, deputado. Bom trabalho.